tomadas de decisão. É por sabermos isso que devemos ter a percepção do que é preciso saber e fazer para alterar ou melhorar uma situação. É a reflexão sobre as informações recolhidas que nos permite revelar os nossos pontos fortes e fracos, que seriam facilmente ocultados, e tornar visível o invisível. É essa reflexão coletiva que nos permite identificar e interpretar as causas das limitações, entraves ou problemas, para que se possam neutralizar os efeitos ou eliminar as deficiências e descobrir as soluções que conduzem a uma mudança de orientações e de práticas. Mas todo o processo das provas de aferição interna só estavam concluídas se nós soubéssemos agir com base nos resultados. É por isso que os professores, no meu conselho de grupo, tomavam decisões de melhoria ou aperfeiçoamento do sistema de educação física da escola, quanto a temas relevantes como as didáticas específicas, o planeamento e avaliação, os projetos curriculares, a implementação dos recursos e a sua gestão, a formação de professores, etc. Assim, vou agora, como se quisesse continuar o artigo, dar exemplos de decisões que no meu departamento foram tomadas ao longo dos anos e que permitiram uma mudança significativa ao ponto de passarmos de uma situação em que os resultados das primeiras provas realizadas em 2003 foram bem piores que a média nacional das provas de aferição realizadas recentemente nos 8º e 5º anos, para uma situação em 2011 em que no 9º ano 73% dos nossos alunos cumpriam as metas de aprendizagem, ou seja, cumpriam 5 níveis de introdução e um nível elementar. Isto em matérias que constavam nas provas desse ano, que poderiam nem sequer corresponder às melhores matérias de cada aluno. Como é habitual, mais do que dizer como é que se deve fazer, eu vou dizer como é que nós fazíamos. Passemos então a explicar alguns exemplos de decisões tomadas ao longo dos anos e as suas repercussões. Verificámos logo no primeiro ano que tínhamos um problema sério de objetividade. Muitas das apreciações que se faziam ao desempenho dos alunos tinham variações muito acentuadas. Não havia a garantia que o mesmo desempenho era avaliado da mesma maneira por avaliadores diferentes. A situação mais flagrante era nos jogos desportivos coletivos. Concluímos que a intersubjetividade tinha de estar resolvida no grupo. Estabelecemos para isso planos de aferição de critérios, em sessões de vídeo, com gravações de desempenhos em provas anteriores, ou através de observações em aulas, onde os alunos eram colocados em situações semelhantes às situações de avaliação, os professores discutiam e resolviam as suas divergências de apreciação, combinando-se para harmonizar as suas classificações. Começámos também a utilizar um método de observação e avaliação que partia do todo para a parte, do grupo ao indivíduo, da síntese para a análise, do jogo para o jogador. Reconhecíamos que os jogos desportivos coletivos têm características que os tornam muito difíceis de avaliar. São abertos, incertos, imprevisíveis, o desempenho é coletivo e, para complicar, nunca se repetem no pormenor. No entanto, têm regularidades variáveis. Existem padrões que, não sendo fixos, são interativos e dinâmicos. Ou seja, a estrutura do jogo é previsível. As suas circunstâncias é que não o são. E esta é a estrutura base para a aprendizagem e avaliação. Passámos então a utilizar indicadores de observação que sinalizam as características que podemos observar num jogo e que correspondem a um determinado nível. Na prática, e utilizando uma linguagem mais simples, passámos a dar nota ao jogo antes de dar nota a cada jogador. Conjugando os processos de aferição com o treino de observação e avaliação, passámos a concertar-nos, chegando a níveis muito apreciáveis de acordo e acerto dentro do grupo de educação física. Utilizando ainda o exemplo dos jogos desportivos coletivos, constatámos alguns anos depois que os alunos mais fracos, principalmente as alunas, não evoluíam praticamente nada. Ao contrário dos outros, conseguiam progredir satisfatoriamente. Para além disso, começavam a desmotivar e a rejeitar este tipo de atividades. Chegámos à conclusão que abusávamos dos grupos de nível. Aquilo que parecia lógico, cada grupo de nível trabalhar de acordo com as suas necessidades, revelava-se fatal. Na verdade, como é que no voleibol 4 miúdos que precisam treinar o deslocamento para o ponto de queda da bola ou o toque para poder dar continuidade ao jogo, conseguem fazê-lo se nem a bola conseguem manter no ar? Ou, num outro exemplo, como é que no futebol miúdos que precisam de aprender a controlar a bola e a desmarcar-se conseguem fazê-lo se nem a bola conseguem manter dentro de campo? Passámos a utilizar grupos heterogéneos,
particularmente na segunda etapa do ano, a etapa que ontem Luís Bom designou de etapa das prioridades. Miúdos melhores passaram a integrar grupos com fraquinhos para garantir alguma sustentação no voleibol ou a posse de bola no futebol. Com esta medida, que envolvia planeamento e pedagogia, complementada com outras ao nível da didática específica, melhorámos os resultados nos anos seguintes. Nos primeiros anos de realização das provas, havia também uma tendência para confundir avaliação com classificação. Por exemplo, os testes do fitnessgram eram para alguns professores exclusivamente utilizados para dar notas. E os testes são como o termómetro. O termómetro só dá a temperatura, 40 graus, tem febre. Os testes, tal como o termómetro, só revelam um dado, um score, 25 abdominais, 9 extensões de braços, não fazem nem diagnóstico nem prescrição. E era precisamente com isso que nos tínhamos de preocupar, com prescrever a atividade adequada para os alunos que revelavam problemas. Tínhamos, sobretudo, de passar a planear as unidades didáticas em torno do treino e elevação das capacidades motoras, para que aulas que, em alguns casos, eram leves, fossem aulas com intensidade suficiente para provocar melhorias na resistência, que é a capacidade motora mais relacionada com a saúde.